Só em São Paulo, a gente tem 4.700 mortes prematuras acontecendo por ano em razão da poluição do ar. As eleições municipais em São Paulo chegaram ao fim e agora começa uma nova etapa na cidade. Em parceria com a plataforma Aos Fatos, o Cidade dos Sonhos está fazendo um balanço da campanha e das propostas do prefeito eleito João Dória. Serão 7 temas analisados e comentados por especialistas. O tema de hoje é transporte e clima. E para conversar com a gente sobre esse assunto, estão aqui a Bárbara Rubim, do Greenpeace, e a Tayna Lon, do Aos Fatos. Obrigado pela presença de vocês. Thay, inspeção veicular foi um tema que apareceu com recorrência durante a campanha eleitoral. Eu queria que você falasse um pouco sobre o posicionamento do prefeito eleito sobre esse assunto. Já no primeiro debate entre os candidatos, lá no final de agosto, o tema apareceu e Dória ele defendeu inspeção veicular gratuita. Na avaliação dele, ele achava que era uma boa medida para contenção de emissões e para regulação e fiscalização de carros, de modo geral. Mas ele também não entrou muito em detalhes de como que isso se daria, se seria anual, e se isso seria feito carros a partir de determinado ano, enfim, ele não entrou em detalhes. E quando questionado a respeito da eficácia desse tipo de procedimento, uma vez que há dados que mostram que um município apenas adotar esse tipo de fiscalização talvez não seja tão eficiente do ponto de vista ambiental, ele também não entrou muito nesse mérito. Então, a discussão ficou bem rasteira nesse aspecto. Bárbara, antes de entrar nesse assunto sobre inspeção veicular, eu queria que você comentasse sobre a importância de o setor de transportes, de uma forma geral, estar presente nas discussões sobre mudanças climáticas nas cidades hoje. Hoje, o setor que mais emite gases de efeito estufa no Brasil é o setor de desmatamento e uso do solo. Mas o setor de energia é o segundo que mais emite, né? E dentro desse setor de energia, que é um grande guarda-chuva, o setor de transportes é aí o protagonista ou o vilão dessa história. E já existem vários dados e pesquisas que mostram que nos próximos 10 anos o setor de energia vai ultrapassar, pela primeira vez na história do Brasil, o setor de mudança de uso do solo e vai passar a se tornar o maior emissor de gases de efeito estufa do país, com o protagonismo continuando sendo do setor de transportes. E nesse contexto aí meio assombroso, a inspeção veicular, qual é o papel dela nisso? Ela é de fato uma medida eficaz contra mudanças climáticas, contra a poluição da cidade? Acho que sem dúvida alguma a inspeção veicular é uma medida importante para o combate à poluição, mais do que aos gases de efeito estufa de maneira geral. E ela é sim uma medida que deve se tornar uma coisa rotineira na pessoa que possui, né, que possui um carro, porque ela é uma forma de controlar quanto, sobretudo de material particulado, que aquele carro está emitindo e ajudar assim a garantir que nos padrões mínimos e mínimos de saúde, aquele veículo não vai estar contribuindo ainda mais para piorar a qualidade do ar de grandes cidades, como é o caso de São Paulo. Você tem a impressão de que às vezes a inspeção veicular parece como uma redentora dos problemas que o carro pode trazer para a cidade? Ela é vista muito dessa forma, então assim, né, eu tenho um carro, eu vou lá, faço a minha inspeção, ganhei o meu adesivinho e agora está tudo bem, posso continuar rodando com ele. E acho que essa é uma das grandes fragilidades dessa política, né, das políticas municipais, que elas se baseiam somente na inspeção veicular. Hoje, acho que essa medida, ela, em certa forma, ela é quase mais negativa do que positiva, porque ela vem muito no sentido de mascarar, né, um real descaso do poder público com o assunto de mudanças climáticas, mas também um assunto de população, né, de saúde da população relacionada à poluição. Sobre esse assunto, o João Dória defendeu repetidamente ao longo da campanha eleitoral que a inspeção veicular fosse gratuita. Isso é uma medida que as organizações ambientais geralmente criticam, né? Por quê? Para além das organizações ambientais só, a gente sabe que quando a gente está falando de orçamento público, não existe gratuito, né? E aí, num tempo de crise, a gente sempre brinca com a figura do cobertor curto. Então, essa é uma medida que a gente é completamente contrário, né? Porque, exatamente por causa disso, a gente sabe que o uso do carro, ele gera uma série de consequências para a cidade, a poluição é só uma delas, a gente tem aí um dado alarmante do Instituto de Saúde e Sustentabilidade, que mostra que só em São Paulo a gente tem 4.700 mortes prematuras acontecendo por ano em razão da poluição do ar.
né? Então, pedir, né, cobrar do proprietário do carro que ele arque com os custos de fazer essa inspeção no veículo dele, e aí sim, garantir que esse recurso ele vai ser no montante justo, direcionado para a empresa que está fazendo isso, mas num outro montante, direcionado, por exemplo, para um fundo para subsidiar a melhoria de transporte coletivo, é essencial. E o Dória fez alguma menção a medidas de restrição ao uso do carro, como gestão de estacionamento, pedágio urbano? Ele, na verdade, fez uma promessa. Ele quer instalar, próximo de estações de metrô, ônibus, estacionamentos, como parte de uma política de incentivo à adoção do transporte público de quem usa também carros. Então, isso esteve presente em um momento da campanha durante o monitoramento de 6 semanas que nós fizemos. Aqui no Brasil, especificamente em São Paulo, já está na hora de a gente começar a conversar e discutir mais sobre medidas de restrição ao uso do carro? A discussão ela é necessária, sem dúvida alguma, porque passa muito por uma questão cultural, uma questão mesmo de entendimento das pessoas. Mas acho que existem diferentes níveis de restrição ao uso do carro que a gente pode impor numa cidade, e é importante saber em que nível a gente está. Por exemplo, ter uma campanha, né, ou tomar medidas como a gente tem visto na gestão do Haddad ainda, de reduzir corte de vaga para a criação de corredor ou para a expansão das áreas de caminhabilidade pela cidade, isso é uma medida essencial que já passou da hora da gente ter expandida, né, para além da área somente do centro em São Paulo. Mas falar de outras medidas, como por exemplo o pedágio urbano, ainda é uma discussão ou ainda seria uma implementação prematura numa cidade ou num contexto de cidade em que a gente vê tanta desigualdade social. Porque nesse caso, o pedágio urbano ele pode se tornar uma medida de segregação social, né, em que vira quase que um rodízio de carro, né, que também tem todos os seus benefícios, mas ele acaba que, para uma determinada faixa da sociedade, ela acaba sendo uma política que vai incentivar a aquisição de um segundo carro, por exemplo, e para a faixa que não tem condição, vai realmente se tornar uma restrição. Então a gente tem que tomar muito cuidado para o pedágio urbano não se tornar uma medida muito semelhante a essa, em que você vai restringir o acesso, sobretudo da periferia, ao centro da cidade e facilitar o acesso a esse mesmo centro das classes que hoje já dominam essa região. E como foi abordado pelo prefeito eleito a questão do uso de combustível limpo no transporte público? Ele promete, dentro das preocupações de diminuição de emissões, que a frota de ônibus seja progressivamente substituída por ônibus que sejam movidos por combustível limpo. Na verdade, ele não deixa isso muito claro como que ele vai fazer. Para além da questão ambiental, tem um dado de saúde pública, né, que diz que cerca de 4.700 mortes prematuras todos os anos acontecem aqui em São Paulo por conta da qualidade do ar. Por que esses dados não costumam entrar no debate eleitoral? Vou responder a sua pergunta citando o pessoal do ISS, que é o autor desse dado, né, de saúde e sustentabilidade. Eles dizem que o ar ninguém vê. E porque ninguém vê, ninguém liga. E aí é um paralelo muito grande com várias mazelas sociais que a gente vive no Brasil. Então, acho que essa é uma questão muito forte, né? A poluição, né? A má qualidade do ar é uma coisa que é muito difícil você tangibilizar para as pessoas sem ser com esses dados. E aí a gente vai lembrar, por exemplo, da importância, mais uma vez, de medidas que elas sejam, por exemplo, favoráveis ao clima, porque elas também vão trazer melhorias nisso. A gente tem um dado, a gente lançou recentemente um dossiê do ônibus limpo, e nesse dossiê a gente mostrou que se a gente aumentasse, por exemplo, o percentual de biodiesel no diesel que é usado hoje em ônibus de 5%, que é o percentual atual, para 20%, a gente seria capaz de salvar mais de 7.300 vidas nos próximos 10 anos em São Paulo por causa da melhoria na qualidade do ar. E, além disso, gerar uma economia de 1,5 bilhão para os cofres públicos, por causa que o governo ia gastar menos dinheiro com saúde pública atendendo essas pessoas. Ou seja, é uma mudança super simples de acontecer, ela praticamente é uma canetada, né? Ela só tem que ser instituída por lei porque ela não demanda nenhum tipo de mudança tecnológica nos ônibus, ela não demanda nenhum tipo de mudança no motor desses ônibus. É realmente uma falta de mudança, é uma falta de vontade política que tem que mudar. Já tem em vigor uma lei municipal de clima que diz o seguinte: até 2018, 100% dos ônibus da cidade devem usar combustível limpo. Olhando para as propostas do Dória em relação a isso, você acha que essa meta é viável? Acho que viável a meta
por causa que, enfim, a tecnologia existe, você tem medidas que podem ser tomadas, como essa questão, por exemplo, do biodiesel. Então, econômica e tecnologicamente, a mudança ela pode acontecer. O que a gente precisa, na verdade, é de um poder público forte que venha realmente impor essa mudança para as empresas de ônibus, né? Então, acho que uma discussão que ela aconteceu muito, sobretudo durante as jornadas de junho, foi que o transporte tem que deixar de ser visto como serviço e passar a ser visto como um direito. E quando ele se torna um direito, existe uma série de mudanças de postura do poder público que tem que acontecer, e uma dessas é demandar que essas mudanças aconteçam. Infelizmente, essa lei de mudanças climáticas municipal, ela existe desde 2009, ela vem sendo sistematicamente ignorada pela gestão pública, porque, na verdade, ela é inclusive mais ampla do que ônibus, né? Ela não fala só de ônibus, ela fala que até 2018, toda a frota de qualquer veículo municipal tem que emitir zero poluentes ou zero gases de efeito estufa. Então, nem nos âmbitos mais simples da gestão, né, por exemplo, os carros da CET ou os carros oficiais, isso não vem acontecendo. Então, acho difícil, infelizmente, a meta ser concretizada até 2018, mas é possível. E aí acho que uma coisa que falta é não só um acompanhamento mais forte da cidade, né, da sociedade, mas também um acompanhamento mais forte de esferas públicas, como, por exemplo, do Ministério Público, para, de fato, não só demandar esse cumprimento, mas estabelecer sanções claras ao poder público e às empresas de ônibus que se recusarem a fazer isso. Como você falou, então, o desafio não é técnico e não é econômico, né? Então, é um desafio político, né? O que precisa é de uma vontade política para que isso seja implementado? Exatamente. É claro, por exemplo, que quando a gente fala de eletrificação da frota, né, deixar a frota de São Paulo 100% com veículos que se movem à eletricidade, você tem um desafio econômico no sentido de que é uma mudança que vai ser mais cara do que você manter os ônibus que a gente tem hoje, que são de pouquíssima qualidade. Mas essa mudança, ela é uma mudança que ela vai se perpetuar para mais de 20 anos, então já foi provado também por diversos estudos, e aí eu volto a citar o dossiê, ele também traz esse dado, de que um ônibus elétrico, por exemplo, ele é um ônibus que os gastos que você tem com combustível são menores, os gastos que você tem com manutenção são menores e o tempo de vida útil dele é maior. Isso, de novo, sem considerar os benefícios que ele tem para a cidade. Então, acho que realmente o que falta, e talvez infelizmente, para esse como para vários outros problemas do Brasil, o que falta é vontade política. Bom, Bárbara, obrigado então pela sua participação. Obrigado, Thay, também por estar aqui com a gente. Quero agradecer também a você que está assistindo e te convidar a continuar acompanhando esse balanço eleitoral pelos nossos canais no YouTube e pelo Facebook. Até lá!